vai fazer, como já está fazendo algo dentro de você. Quem aqui sentiu a presença de Deus durante o louvor? Amém? Durante o louvor eu senti tão forte a presença de Deus, testificando aquela palavra, a mensagem que Ele trouxe ao meu coração. E é essa mensagem que eu quero falar para você nessa noite. Eu estou aqui com a minha esposa, a Bruna. Glória a Deus pela vida dela, né? Já são 4 meses aí me aguentando lá em casa, né? Mas amém. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Espírito Santo, essa é a tua igreja. Aqui estão os seus filhos, Pai. Nós te agradecemos por cada um deles. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Senhor, enche o nosso coração. Derrama da tua presença, Pai. O teu povo, Senhor Deus, o teu povo escolhido que está aqui por causa do Senhor, como foi dito na ministração do louvor, o Senhor é a palavra. É do Senhor que nós precisamos. É da tua palavra que nós precisamos. É a tua palavra que enche o nosso coração. É a tua palavra que transborda o nosso coração de alegria. E nós queremos, Pai, mais do Senhor nessa noite. Vem com teu fogo, vem com a tua glória, vem com a tua presença, Senhor. Eu sei que estão aqui corações famintos, cheios de fome, de sede pela tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, se você tem fome de Deus aí no teu lugar, sede de Deus no teu lugar, quero pedir para você agora começar a orar aí no seu lugar. Começar a falar para o Espírito Santo vir sobre você. Começa a orar e começa a manifestar o teu desejo pela presença dEle. Eu acredito que o Senhor tem um banquete nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Assopra sobre nós, Pai. Vem, Senhor. Derrama, Senhor Deus, do teu ouro, da tua presença, da tua alegria. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai. O Senhor é santo. Não há outro igual a ti. Não há Deus além de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 13. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Há uma forma de como nós encontramos Jesus. Há uma forma como nós acessamos o reino de Deus. Como nós tomamos o reino de Deus. Assim como há um caminho, e esse caminho é Jesus, há uma forma onde eu e você encontramos a presença de Deus. E o Senhor está falando na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o seu coração. Eu entendo que no reino de Deus, eu aprendo aqui que o Senhor pede de nós tudo. Todo o nosso coração. Mas o que é o coração? O que representa o coração? O que é buscar a Deus de todo o nosso coração? A palavra buscar em hebraico, ela diz assim, sugere seguir atrás, em uma perseguição cuidadosa, zelosa, de um objetivo desejado.
sugere um zelo no processo de procura, de todo o coração, porque o coração ele é o centro da vida do homem. O nosso coração é o centro da tua vida. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. E todo o coração é o centro, aquilo que é o sentido total da nossa vida. É disso que Jesus está falando, quando ele, através de Jeremias, vai falar ao seu povo, que o plano de Deus para eles, não é um plano de causar dano, não é um plano de causar mal, não é um plano de trazer tristeza, angústia, mas os planos de Deus para o seu povo, são planos de paz, são planos de bem, são planos de dar um futuro para você, porque Ele é um bom Pai, amém? Deus é um bom Pai, e Ele tem planos de esperança para o seu povo. Mas isso no versículo 11, aí um pouco para frente ele fala, vocês vão me buscar, e a promessa vem depois, e vão me achar, quando for de todo o coração. A chave para encontrarmos o Senhor é de todo o coração. E eu acredito que se o Senhor nos ensina a buscar Ele de todo o coração, então, às vezes nós podemos buscar Ele não de todo o coração. Você concorda comigo? Às vezes eu posso estar buscando a Deus com uma parte do meu coração, com a metade do meu coração. E dessa forma nós não vamos encontrar a plenitude de Deus, a presença de Deus. O reino de Deus, o céu, ele é encoberto do mundo, né? O Senhor, ele é oculto aos padrões desse mundo. Então, por isso que existe uma palavra em Provérbios 25:2, a glória de Deus é ocultar as coisas. Tentar descobri-las é a glória dos homens. Então a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Ele esconde do mundo, mas Ele esconde não de nós, Ele não esconde os seus segredos de você, dos seus filhos. Ele esconde os segredos dEle para os seus filhos. Você entende a diferença? Esconde o seu segredo para os seus filhos. Então, nós não somos limitados por Deus. Deus não nos limita para tirar a alegria, tirar a nossa graça, não. Quando o Senhor fala todo o coração, é para que você encontre os mistérios, os segredos que Ele tem escondido para você encontrar. Existe uma forma que nós vamos encontrar, que nós vamos ter a presença de Deus em plenitude. Uma certa vez, quando Jesus está com os discípulos, Ele está pregando a parábola do semeador. E logo na sequência dessa parábola do semeador, os discípulos se aproximam dele e falam assim: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor está falando em parábolas? E aí ele fala o seguinte: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é concedido. Aqueles quem? Aqueles que não se aproximam, aqueles que não vêm como os discípulos. Senhor, por quê? Eu estou aqui com o meu coração, porque Deus é um Deus disponível, Deus está disponível o tempo todo para nós, Deus é um Deus que deseja ser achado, encontrado por nós, mas há uma maneira de nós chegarmos. Ele diz em Tiago: se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. Então é uma decisão que nós temos, não por obrigação, mas por um desejo, uma vontade de conhecer o Senhor. A Bíblia vai mostrar sobre um jovem rico, em Marcos capítulo 10. Ele mesmo chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E o Senhor fala para ele: cumpre os mandamentos, né? Não furtarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e por aí vai. E ele fala assim: mas eu já tenho observado tudo isso, eu já tenho feito tudo isso. Nota uma coisa:
aqui o Senhor não só fala dos mandamentos que diz respeito ao relacionamento com o próximo. Mas aí o Senhor fala assim para ele: mas uma coisa te falta. Uma coisa está te faltando. E eu entendo que aqui o princípio disso daqui é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor com todo o coração. Você notou que no primeiro louvor foi cantada uma música que falava de coração para coração? De fazer dos meus dias ofertas, né, ao Senhor, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, Senhor. Nós declaramos aqui essa noite. Amém? Tudo que você tem é do Senhor? Todo o seu coração tem sido dele? E no próximo louvor nós cantamos algo que tem a ver com a próxima parte da mensagem que eu vou trazer para você depois. Mas em Romanos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz, o Senhor nos ensina. Paulo diz aos romanos: não vos conformeis com esse mundo. Não vos amoldem com esse mundo. Mas sejam transformados pela completa renovação da vossa mente. Então o Senhor está falando, não se conforme aos padrões do mundo. Não se amolde aos costumes do mundo, né? Mas seja transformado pela completa renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável. Você imagina que Deus é um Deus criador, é um Deus de paz, de alegria, de justiça, é um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus perfeito. Você concorda comigo? Um Deus perfeito. Eu não sei, você olha tudo que foi criado e fala, isso aqui não poderia ser mais perfeito. Você pega uma flor e você começa a observar, e você fala, isso aqui não tinha como ser de outro jeito. Quem já teve essa impressão? Não tem como ser diferente, Deus é perfeito. E Ele tem uma vontade para você. Essa vontade é perfeita. Mas para que a gente venha experimentar essa vontade, nós precisamos não nos conformar com o pecado, com o mundo, mas olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e renovar o nosso pensamento através da Bíblia. Isso diz respeito a arrependimento. O arrependimento é o primeiro chamado de Deus à nossa vida. Antes da gente servir, antes de qualquer coisa, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é o arrependimento. E o que significa o arrepender-se? O que significa o arrependimento? Ele vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudar o pensamento, converter o pensamento para a palavra, para aquilo que Jesus nos ensina. Quando nós voltamos, você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Que Deus tem um plano, um destino para você? E essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas que para que nós possamos viver esse propósito, nós precisamos responder ao chamado de Deus para não se conformar com esse século, mas responder ao arrependimento, à santidade. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem um encontro com a glória de Deus, ele tem um encontro e ele vê a glória de Deus, e naquele momento ali, ele vê o Senhor e vê a santidade de Deus, vê a beleza de Deus, e aquilo causa tanto espanto, tanto temor no coração dele, que ele corresponde àquilo que ele estava vendo, e ele fala assim, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Eu entendo que ali ele estava reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade, se existe essa palavra. E aí então, depois que ele reconhece isso, um anjo vem e toca os lábios dele com uma brasa, e purifica os lábios dele. E depois disso, ele ouve uma voz.
a voz na sala do trono, o Senhor dizendo: quem irá por nós? A quem há de enviarmos? E aí Isaías responde: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Não importa o que é, para onde for, o que for. Essa palavra eis-me aqui, ela vem do Rinene, que significa: eis-me aqui, Senhor, a hora que for, o momento que for, o que for, eis-me aqui. Eu estou aqui para corresponder. Mas o primeiro chamado foi para um arrependimento. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só o que está dizendo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que está escondido num campo. E esse homem, ele acha e esconde. E, com tristeza, não, transbordando de alegria, ele se desfaz de tudo aquilo que ele tinha. Com uma alegria no coração, ele renuncia aquilo que ele tinha, para que todo o coração fosse para o reino. Agora, veja bem, para que ele pudesse ter esse tesouro escondido e comprar aquele campo, ele precisava vender aquilo que ele tinha. O que é isso? Porque muitas vezes, nós podemos correr o risco, mesmo não querendo, mesmo não desejando, mas nós podemos correr o risco de permitir com que outras coisas entrem no nosso coração. Outras coisas ocupem o lugar de Deus no nosso coração. E muitas vezes essas coisas, elas não podem ser coisas sutis, que estão tomando o nosso coração e nos impedem. Isso não só o pecado, isso em primeiro lugar, mas você vai ver na parábola aqui na frente, que fala das pedras preciosas, pérolas preciosas. Vamos ler esse texto aqui na frente? Vai ali para o versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ele procurava o quê? Pérolas, boas pérolas. E ele era um negociante. Quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele parou de negociar. Ele parou de negociar, ele vendeu tudo que tinha. Por quê? Qual que é o princípio que a gente aprende? Porque ele encontrou algo muito maior. Amém? Ele encontrou algo muito maior, ele encontrou algo melhor, algo que satisfez o coração dele ali. E muitas vezes nós corremos atrás, nós buscamos por algo. Corremos atrás de boas pérolas. Mas quando você encontra a pérola de grande valor, você vai transbordando de alegria, porque você sabe que você encontrou algo muito maior. Quem está comigo aqui? É o reino de Deus, a presença de Deus. Eu não estou dizendo para você que nós temos que vender tudo que nós temos, não é isso. O princípio está dizendo aqui, aquilo que está ocupando o nosso coração, que está acima, talvez abafando, porque nós sabemos muitas vezes o que é. Nós sabemos. E se você olhar a parábola, a palavra do jovem rico, ele cumpria os mandamentos. Mas quando chegou o momento de ele renunciar aquilo que precisava, para ele seguir Jesus, o que aconteceu? Ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele não amava o Senhor de todo o coração.
ali ele percebeu que ele não amava de todo o coração. Ele se entristeceu porque ele possuía muitas riquezas. E mais tarde o Senhor vai falar, o Senhor Jesus vai falar, né? Ele fala: filhos, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava falando do quê? Daquilo que está ocupando o coração, aquilo que está abafando a presença de Deus. Mas o Senhor é claro com nós, com a gente: todo o coração vocês vão me encontrar, vocês vão achar, porque não existe mais nada precioso do que a presença. Nós podemos perder qualquer coisa na nossa vida, nós só não podemos perder a presença de Deus. Moisés, quando ele estava no caminho do deserto, ele recebe o chamado de Deus, ele fala ao Senhor, um tremendo chamado que ele tinha em Deus, e ele reconhece, ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Aí o Senhor fala assim: a minha presença irá com você, a minha glória irá te acompanhar. Mas antes de qualquer coisa, antes de ele ir para o chamado, antes de ele ir lá tirar o povo do Egito, o Senhor apareceu para ele lá na sarça ardente, na chama de fogo. E era comum a sarça pegar fogo naquele momento, naquele tempo, ali no deserto, né? Mas a sarça queimava e não se apagava. E aí Moisés vai ali para ver o que está acontecendo, e aí o Senhor chega e ele escuta uma voz: Moisés, Moisés. E ele fala assim: tire as tuas sandálias, né? Porque o lugar que você pisa, a terra que você está pisando é um lugar santo. O chamado de Deus era para que ele deixasse as sandálias, para que ele se purificasse na presença de Deus, para que ele deixasse os caminhos do passado. E tem um texto que o próprio Moisés ali, antes de ele ir para a sarça ali naquele encontro com Deus, ele diz que ele preferia sofrer com o povo de Deus do que as riquezas do Egito. E naquele momento ele tira as sandálias ali. E aquela sarça, aquele fogo queimando, porque existe um lugar em Deus onde o fogo está queimando e não para, amém? O fogo não para. E é esse fogo, é esse lugar que o Senhor nos chama para estar, que é a presença dEle. Agora, o que fez esse homem vender tudo o que ele tinha ali da pérola, das boas pérolas, do tesouro escondido? O que fez ele vender tudo? E eu entendo que isso é só ele quem sabe. É só ele quem sabe. Só ele que sabe o porquê ele vendeu tudo. Quando nós encontramos com o Senhor, nós sabemos, amém? Nós sabemos o motivo, nós sabemos o porquê. Mas eu entendo que nós precisamos, e o Senhor pede a nós todo o coração. Se você puder abrir tua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Vai lá para Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo... versículo 18. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu entendi aqui que existe algo que é a verdadeira riqueza diante de Deus. Você deseja ser rico diante de Deus? Você quer ser rico para com o Senhor? Quando nós falamos de ser rico diante de Deus, é óbvio que nós não estamos falando das riquezas desse momento, do mundo, da terra.
Mas nós estamos falando de algo específico. E esse texto traz para nós. Quer ver? Vamos ler ali a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que seja de fato rico. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Olha só o que essa palavra está dizendo. 2 vezes o Senhor me deu algo parecido, uma visão, e o Senhor me mostrava como ouro caindo do céu. E depois como moedas de ouro. E Jesus começou a falar ao meu coração sobre a verdadeira riqueza diante dele. Para você, qual é a verdadeira riqueza diante de Deus? Qual é a verdadeira riqueza diante dos filhos de Deus, diante do Pai, diante do Senhor? O que mais o Senhor espera, o que mais o Senhor deseja da sua noiva? O que mais o Senhor deseja daqueles que se aproximam dEle? Qual é a vontade dEle para nós? E o Senhor vai falar para nós: aconselho-te, comprem de mim o ouro refinado pelo fogo. O que significa esse ouro que é refinado pelo fogo? Significa e fala da purificação e da pureza, da santidade do coração diante de Deus. Da nossa pureza diante do Senhor. Um ouro, o coração, refinado pelo fogo da presença de Deus. Não existe outro lugar onde que o nosso coração é purificado, santificado, a não ser no fogo da presença de Deus. E essa é a verdadeira riqueza diante de Deus para nós. É por isso que lá no começo eu trouxe uma palavra dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela completa renovação da vossa mente, oferecendo o ouro refinado pelo fogo ao Senhor. Olha o que diz em Salmo, se eu não me engano, 24, ou 22, eu não me lembro certo agora. Ele fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Jesus faz 2 perguntas. Quem há de subir? Quem há de ficar? E aí na sequência ele vai trazer os de mãos limpas e coração puro. Mas esse puro é um puro de buscar a Deus, de buscar a presença dEle. Porque nós podemos nos desacostumar com a presença. Não porque a presença não é suficiente, mas porque nós deixamos às vezes algumas coisas entrarem no nosso coração, ocuparem o lugar de Deus ali. Esse dia eu estava na ministração e a Bruna falou algo na palavra que me chamou a atenção. Por quê? Que Deus pede de nós todo o coração, que os nossos olhos estejam focados nele. Porque Deus é egoísta? Não. Mas eu entendo uma coisa, que tudo nessa terra vai passar. Tudo nessa terra vai acabar. Céus e terra vão passar e vão acabar. Tudo vai embora. Só uma coisa vai ficar: a presença de Deus, a palavra de Deus, para aqueles que guardam a presença. Amém? Você está comigo aí? O que eu estou trazendo para você nessa noite é um chamado de Deus, do Senhor batendo na nossa porta, para que a gente corresponda a isso. Eu sei que nós estamos passando momentos, muitas pessoas estão passando momentos difíceis. O mundo está passando um momento difícil.
Mas o pastor Fernando estava aqui na reunião de sexta-feira e ele falou algo interessante, ele falou algo muito tremendo que aconteceu. A gente estava num acampamento com algumas pessoas, num retiro, e lá na hora eu não me dei, assim, aquilo me chamou a atenção, mas eu não me prendi aquilo no momento. Mas quando o pastor Fernando contou aqui sexta-feira, aí aquilo entrou no meu coração. Que ele falou que nós estávamos deixando lá, num fogão a lenha para queimar lá. Quem estava aqui sexta-feira? Amém. Estava lá deixando a lenha para queimar no fogão. E a gente não deixou, os 3 dias que a gente ficou lá, não deixou apagar o fogo. E começou um momento, chover e chover e chover, e buscávamos lenha, colocávamos no fogo lá. E de madrugada, quando a gente dormiu, o pastor William, que é do Braganei, ele foi lá e o pastor que viu ele acordou de madrugada, no meio da chuva, e foi até uma distância razoável e buscou lenha. Buscou lenha e trouxe aquela lenha para o fogo lá não apagar. Aquilo, quando eu ouvi do pastor, me constrangeu tanto o meu coração, porque em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio a, talvez, a pandemia que nós estamos passando, o Senhor está à procura daqueles que vão se levantar e vão colocar a lenha no fogo para ele não parar de queimar. Você está comigo? Amém? Para ele não parar de queimar. Eu tenho certeza que naquele momento o William não colocou fogo só naquele lugar por ele. Ele nem precisava ter feito isso. Mas ele colocou fogo naquele lugar por todos nós que estávamos lá. Então, talvez você dentro da sua casa é alguém que nesse momento precisa colocar lenha na fogueira. É alguém que precisa colocar o seu coração para queimar, não apenas por você, mas pelas pessoas da sua casa, pela família de vocês. No meio desse caos, no meio da pandemia, os olhos de Deus, os olhos do Senhor, estão voltados sobre a terra. Você crê nisso? Os olhos do Pai estão voltados sobre nós, porque Ele acredita em cada um de nós. Ele acredita em você, acredita em mim. E os seus olhos estão procurando corações. Corações ao qual Ele pode vir e se revelar. E se manifestar fortemente. O restante do versículo, ali de Apocalipse capítulo 3, Jesus vai dizer, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor bateu na porta, e eu entendo que o Senhor faz isso todos os dias na nossa vida. Muitas vezes lá de madrugada, quando você acorda, o Senhor está batendo na porta. Quando você sente aquele desejo de ir para o lugar de oração, Ele está lá batendo na porta mais uma vez. Ele está lá te chamando, porque Ele tem algo a liberar sobre a sua vida. Algo a derramar sobre a sua vida. Muitas vezes eu entendia desse versículo só apenas para aqueles que não estão ainda na presença de Deus. Mas o Senhor nos chama para o fogo da comunhão, o fogo da presença. Sabe o que Satanás mais quer fazer na sua vida? A batalha dele é para tirar você do lugar de oração, para tirar você do lugar secreto. Você percebe muitas vezes como é difícil ir para o lugar de oração? Não é verdade? Porque Satanás quer tirar você de lá. E a batalha dele é para que você não vá. Porque é lá, exatamente lá que nós temos que estar. É nesse lugar que eu preciso estar, porque esse lugar é um lugar seguro. Esse lugar é o lugar de olhar a mesa, olhar os olhos de Jesus. Onde eu me torno mais parecido com Ele, onde eu fico seguro, onde Ele faz a vontade dEle em mim. Não há outro lugar onde o nosso coração, a nossa vida é mudada, se não for lá,
na presença. E nós queremos isso. O que mais nós queremos é a presença. Eu sei que o que mais você deseja é estar na presença de Deus. Agora, você percebe que a palavra fala, compre de mim. Há um preço a pagar. Há um preço que nós precisamos pagar para comprar, para que nós sejamos santificados, purificados. É lógico que é pela graça. Mas há um esforço que nós precisamos fazer para estar ali. Por isso que a Bíblia diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque largo é o caminho do mundo e muitos andam nele. Mas estreito é o caminho que leva à vida. Difícil é o caminho que leva à vida. E eu sei que esse é o caminho que nós mais desejamos andar. Tem um versículo na palavra, não me lembro a referência nesse momento. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Quando Moisés, quando Arão, quando eles entravam no tabernáculo, lá tinha um candelabro. E quem sabe aí o que significa o candelabro? Amém. O candelabro representava a presença de Deus, o Espírito Santo. E quando entrava naquele lugar, quase que não aparecia o candelabro, mas a luz dele era tão forte, o fogo ali queimando ali era tão forte. E é lógico que também não haviam janelas, mas a única luz ali dentro, que brilhava, iluminava aquele lugar, era a luz do candelabro. Era a luz que simbolizava a presença de Deus. O Espírito Santo está em nós nesse momento, amém? Está no nosso coração. E a Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Não deixar ele apagar. Quantos lembram da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 imprudentes. Aquelas 5 que elas saíram, todas foram. Pegaram lá, 5 delas foram prudentes e saíram com a candeia e com o azeite. Outras saíram só com a candeia. E elas saíram à noite, E de repente elas dormiram. Todas elas dormiram. E à meia-noite, ouve-se um grito, uma voz. E era o noivo que estava chegando, era o noivo que estava voltando. E elas foram atrás deles. Aquelas que tinham o azeite se levantaram, foram, e as outras perguntaram para elas, dá um pouco, né? Pediram, dá esse azeite para nós. Eu não posso dar esse azeite, vai lá e compra agora. E elas foram comprar. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. O noivo já tinha resgatado assim que já tinha ido. A porta estava fechada. Então essa atenção é para que nós não apagamos o Espírito Santo. Através do quê? Do pecado. Através de se conformar com o mundo lá fora. Às vezes de facilitar. Não. Nós temos um alvo, nós temos um foco. E esse foco é Jesus, Ele é a palavra. Ele é a vida. Ele é o caminho para as nossas vidas. Eu não sei o que você pensa a respeito da volta de Jesus. E nós não podemos, obviamente, afirmar nada. Mas eu sou um daqueles que acredita que está perto. Eu acredito que está perto a volta de Jesus. Agora, nós precisamos nos posicionar todos os dias. Eu quero uma experiência própria que eu tive. Eu falo porque foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro de ter uma visão, um sonho, onde eu via 2 paredes se juntando. E eu tenho muito temor de compartilhar isso. Mas via 2 paredes se juntando. Uma parede e outra parede se juntando, se aproximando, se aproximando. Uma era a parede da eternidade, outra era a parede desse tempo da terra. E essas 2 paredes vinham se aproximando. Essa eternidade vinha se aproximando e ela vinha e parava bem próximo à parede desse tempo. Eu acredito nisso. Eu acredito que pode estar perto. Então nós precisamos voltar, o momento de voltar e buscar o nosso Deus de todo o coração. Para a gente terminar, eu sei que nós não somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, o pastor Fernando não é perfeito. Nós podemos falhar. E eu sei que provavelmente nós já falhamos com Deus. Eu sei que provavelmente você está aqui, você já falhou alguma vez com Deus.
com Jesus. Mas nós dependemos da graça de Deus. Eu quero contar a história aqui brevemente de Pedro. Uma vez que quando Pedro, ele negou Jesus. Você imagina como que ficou o coração de Pedro? Porque quando ele negou Jesus, logo na sequência ali, Jesus foi crucificado. Imagina você andar 3 anos com Jesus, perto dele. De repente você acha tanto que ama. Você tem aquela convicção que você ama. E de repente você descobre que você não ama tanto assim. É muito doloroso. De repente você o nega. E Pedro negou ele naquele momento. Por que Pedro negou ele? Ele disse: Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Eu vou até a morte por você. Foi isso que Pedro falou. Mas aí o Senhor fala: Pedro, antes que o galo cante, ainda antes que o galo cante, nessa noite, você vai me trair 3 vezes. E aí, aconteceu. Então, imagina o coração de Pedro. E você vai ver que Pedro, ele volta a pescar. Provavelmente seu coração estava entristecido. Não sei o que estava passando no coração dele, mas um sentimento talvez de falhar. Por que Pedro negou Jesus? Eu acredito que naquele momento ele sentiu medo. Medo de morrer, talvez. Porque Jesus estava sendo preso. E ele sentiu medo de morrer. E negou o Senhor. Quando ele volta a pescar e Jesus ele vem, se eu não me engano, pela 3ª vez que ele aparece para os discípulos, depois de ressuscitar já, ele aparece na praia e ele fala: joguem a rede lá do lado direito. E eles reconhecem a voz dele. E quando Pedro sabe que é Jesus, Pedro estava lá, ele coloca a roupa dele, ele pula na água e vai correndo para a presença de Deus. Vai correndo buscar o Senhor, falar com o Senhor. Eu entendo que, por mais que ele tinha negado Jesus, eu entendo que ele sabia que naquele momento ali, ele encontraria perdão aos pés de Jesus. Ele encontraria restauração, encontraria renovo aos pés de Jesus. Encontraria graça, e ele não tinha como ele não saber disso, porque ele conhecia Jesus. E aí Jesus trata com o coração de Pedro. E ele diz assim, ele não julga, ele não aponta, ele não faz nada. Mas ele diz o seguinte a Pedro: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer ali é o seguinte: Pedro, eu acredito em você. Pedro, eu ainda acredito em você. Eu ainda confio em você. Eu sei quem você pode se tornar e vai se tornar. A ideia é que Jesus, nesse momento ali, Jesus fala o seguinte: Pedro, quando você era menor, quando você era pequeno, você ia para onde você queria. E eu acredito que ele estava falando de maturidade, talvez. Mas ele disse o seguinte: quando for lá na frente, vão te amarrar, vão te prender, e vão levar você para um lugar onde você não quer ir. E aí, eu entendo que Jesus estava falando o tipo de morte, como que Pedro haveria de glorificar o nome do Senhor. O que basicamente o Senhor estava falando naquele momento era assim: Pedro, você me negou lá atrás, mas eu sei que vai chegar um momento lá na frente, que você vai se tornar quem eu criei você para ser. Que você vai ser aquele que eu criei você para ser. E você vai dar a sua vida por mim, você vai morrer por mim. E você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Porque eu sei quem eu criei você para ser. Uma palavra de perseverança. Jesus trata com ele. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes o Senhor diz para ele: Pedro, tu me amas?
trazendo Pedro, restaurando Pedro e dizendo: Pedro, eu te dou uma nova chance. Eu te dou a oportunidade, a minha graça te basta. A minha graça. Mas ele precisou fazer o que? Pedro, vem e segue-me. Se arrepende e volta para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Amém? Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos. Amém. Que você possa nesse momento falar com o Senhor. Coloque o seu coração diante de Deus agora. Comece a falar com o Espírito Santo, comece a convidar Ele para ver o seu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Vem, Espírito Santo. Comece a convidar o Espírito Santo agora nesse momento. Eu não sei o que falou da palavra ao seu coração. Mas eu sei que Jesus está aqui e isso nos é suficiente. Isso nos basta. Porque a presença dEle nos basta. O Senhor está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Talvez exista algo no seu coração, e Jesus não está aqui, Ele não veio para nos julgar, Ele veio para nos estender a mão, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos ajudar a caminhar. Eu entendo que o olhar de Jesus está sobre nós, e que Ele nos recompensa, Ele é um Deus que nos recompensa. Ele é um Deus que tem algo preparado para você, Ele tem algo preparado para a sua vida. Talvez você está aqui, você já está vivendo isso em Deus. Mas eu entendo e creio que o Senhor tem algo mais profundo para liberar sobre a sua vida. Mas nós precisamos nos dispor diante de Deus. Nos dispor e dizer: Senhor, eu quero nessa noite colocar todo o meu coração diante do Senhor. Toda a minha vida. Talvez existe algo que está atrapalhando. Algo que está atrapalhando, está abafando, algo que está te impedindo de encontrar totalmente a presença de Deus. Talvez é algo que o Senhor já está pedindo para você deixar. O próprio Jesus diz: aquele que perder a sua vida por mim, esse encontrará a vida verdadeira. Esse encontrará a vida verdadeira. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede da sua bondade. Aquele que já pisou no Santo dos Santos não sabe ficar em outro lugar, não sabe viver em outro lugar. Pode até passar momentos e situações onde ele pode perder um pouco a força, mas ele não sabe viver em outro lugar. Ele não consegue viver em outro lugar, a não ser na presença de Deus. Que o Senhor possa continuar ministrando o teu coração, o meu coração, sobre o chamado dEle, para encontrar com os mistérios, o segredo, para viver o propósito, para deixar aquilo que nós precisamos, para erguer a nossa cabeça e continuar firmes e fortes, com coragem, com ousadia, caminhando pelo caminho que é estreito, mas que é um caminho que vai nos levar à vida, e à vida verdadeira. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria que você estendesse suas mãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua igreja. Obrigado pela tua noiva, que é uma noiva preciosa e amada pelo Senhor. Senhor, que o Senhor possa levar cada um de nós em segurança para nossas casas. Que ainda o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ajudando, em nome de Jesus, nas nossas fraquezas, nos ajudando a encontrar e permanecer nesse santo lugar, somente pela tua graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Som. Pessoal, só um avisozinho aqui. Nós estamos ali terminando de vender as pizzas, tá? Se alguém quer comprar pizza ainda, pode ir ali no fundo, tá bom?